Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Conectados. Hoje temos um assunto que está em pauta: seletividade alimentar. O que é? Como podemos auxiliar as nossas crianças a se alimentar melhor e enfrentar este processo, bem como as famílias. Bora para a conversa? Hoje tenho como convidadas a coordenadora da Educação Infantil e Anos Iniciais, professora Cíntia Ferreira. Prazer, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E da Thaís Espolti, nutricionista, educadora física e colunista de Ciência, Saúde e Bem-Estar. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, meninas. Então, vamos iniciar. Fui pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto e encontrei o Guia de Orientações Dificuldades Alimentares da Sociedade Brasileira de Pediatria. E lá ele coloca que essa questão da seletividade alimentar, ela é dividida em leve e alta. E a leve, ela é considerada tipo aquele comedor exigente, né? Ele costuma comer uma variedade menor de alimentos do que as crianças que não apresentam esse tipo de problema, né? E que não tem assim, uma exposição frequente a essa questão. Já os que possuem uma seletividade elevada, eles são aqueles que têm uma aversão sensorial, né, aos alimentos. Então, aquela dificuldade que ele recusa determinados sabores, texturas, cheiros ou a aparência de alguns alimentos. Considerando esse assunto, então, esse conceito, Thaís, eu gostaria muito que você nos diferenciasse o que é de fato uma seletividade alimentar e o que são distúrbios alimentares. Em que fase, geralmente, a gente consegue detectar essas questões? Então, é realmente um assunto que na clínica eu recebo bastante, eu atendo muito mais pacientes adultos, mas alguns adolescentes e crianças que são mais voltados para o esporte. E pais geralmente trazem isso, né? Tô atendendo um dos filhos e ele vê que alguma abordagem é importante e me fala assim, mas eu acho que meu sobrinho tem, o meu outro filho mais novo eu acho que tem. Essa dúvida de acho que tem já é um grande divisor de águas, que é se acha que tem, provavelmente é uma seletividade leve, né? Porque tem um padrão alimentar, um padrão de preferências alimentares que foi se culminando ao longo da vida, que foi sendo moldado ao longo daqueles anos iniciais de introdução alimentar. Então já é uma seletividade leve, porque a gente sabe, meu filho prefere doce do que salgado, meu filho prefere coisinhas mais cremosas do que crocantes, geralmente ao contrário, prefere coisas mais crocantes do que cremosas. Enfim, se tem essa dúvida, já não é uma hiperseletividade. Porque no caso da hiperseletividade fica muito claro. Desde a introdução alimentar já tem uma dificuldade muito grande em introduzir alimentos que não sejam aqueles próximos do leite materno. Ou seja, próximo do líquido ou próximo do sabor mais adocicado. Tem uma certa dificuldade em colocar coisas com texturas diferentes e não é um não quero. Não é uma criança de 6 meses, 8 meses, 10 meses ou 1 aninho de idade falando, eu não quero. Não tem essas palavras, não tem essa expressão. É simplesmente choro e raiva, né? Então a gente está lidando com uma situação muito difícil e bem difícil de ser contornada. E que geralmente a hiperseletividade alimentar, ela vem somada a algum outro distúrbio, né? Seja um distúrbio, seja um transtorno de espectro autista que já tenha um peso genético, já tenha uma informação genética, ou então um distúrbio também gástrico, distúrbio mecânico mesmo, fisiológico daquela criança, que faz com que determinadas texturas, determinadas situações causem um desconforto muito grande, a qual ela não sabe expressar. Ninguém está entendendo, ninguém está observando. Então, por isso é muito bem claro, é muito bem nítido. Quando tem a hiperseletividade alimentar, está muito claro. E quando tem a seletividade alimentar, pode ser, muitas famílias ficam naquela, será que tem? Mas será que é uma preferência só pelo gosto? E essa seletividade alimentar geralmente vem pelo hábito social, cultural, familiar.
O que o âmbito familiar está fazendo com aquela criança desde o nascimento. Desde a gestação daquela mulher. A gente já sabe, eu trabalho com nutrigenética, eu trabalho com comportamento alimentar e a gente já sabe que o peso da alimentação e inclusive o peso dos hábitos do pai que serão doados pelo esperma na hora da fecundação já predeterminam inclusive preferências alimentares daquela criança. Então, a gente está falando de uma história muito prévia daquela criança que quando ter a seletividade alimentar, a gente já sabe que teve um peso muito grande no moldar da alimentação daquele ser humaninho, né? Entendido. E, assim, tentando puxar para trazer para um dado um pouco mais concreto, né? Se fosse, assim, para um pai tentar fazer essa identificação, tem uma idade aproximada em que isso aparenta mais, aparece mais, independente de ter essa questão fisiológica ou não? Como é que a gente pode dar uma dica? A hiperseletividade alimentar, ela começa já na introdução alimentar. Lá no início, né? Então, algumas famílias respeitam o prazo dado pelo pediatra, começam a introdução alimentar aos 6 meses, até 7 meses. Algumas outras famílias começam, inclusive, mais cedo. E esse respeitar a fase do aleitamento para a introdução alimentar de outras texturas, de outros sabores, também vai determinar a hiperseletividade que vai surgir. Porque a hiperseletividade, como eu falei antes, ela é muito direta. Ela dá sinais muito cedo, né? Que é a não tolerância. Muitas mães relatam, inclusive muitas famílias relatam isso. Que por conta da hiperseletividade, que vai ser diagnosticada depois, mais tarde, por conta das situações que são difíceis de contornar na família, a família geralmente vai até um pediatra, vai até um psicólogo, procura uma ajuda para receber um nome. Qual é o nome? Hiperseletividade alimentar. Então, nisso é muito nítido, porque como eu falei, a criança ela vai ter choro, ela vai ter mudanças no comportamento, vai ter aquela aversão, sentar no cadeirão para alimentação, para se alimentar, vai ser uma briga, vai ser uma situação de difícil contorno. Então, inclusive, algumas pessoas vão deixando a introdução alimentar, vão deixando essa alimentação, causando, infelizmente, carências nutricionais por conta da hiperseletividade. Agora, a seletividade alimentar, não. A seletividade, por ser um pouquinho mais leve, a gente consegue introduzir alguns alimentos que depois viram o padrão. Então, meu filho só come macarrão, meu filho só come macarrão com queijinho por cima, só come o feijão se tiver o feijão por cima do arroz, sabe? Mas mesmo assim tem uma flexibilização, tu consegue ir manejando com a criança, tu consegue flexibilizando, tu consegue negociar com a criança desde cedo, a ela sentar e fazer a refeiçãozinha dela. Mesmo o bebê, né? Mesmo a criança que a gente está falando ali dos 6 meses na introdução alimentar. E assim, ó, a gente é normal às vezes escutar dos pais assim, o meu filho comia tudo quando eu era pequeno. E agora, né, já tá numa idade X, ele já não come mais salada, mas antes ele comia, ou ele não come fruta. O que pode levar a acontecer uma situação dessas? Aquela formação do eu. A formação do eu dele e como ele está sendo... Não é educado nem criado, porque parece que a gente está colocando muita culpa na família, né? Mas é como ele está tendo possibilidade de aprender com o mundo lá fora. Então, conforme ele se cria, conforme ele cria a questão do próprio eu, de como eu interajo com o mundo, qual é o peso que o meu irmão tem sobre a minha formação, o quanto eu relevo determinadas situações, brigas em casa, brincar com o primo na rua ou não, nunca brincar na rua, só brincar dentro de casa. Então, conforme ele vai crescendo e vai fazendo a formação do eu dele, ele tem mais autonomia. Então, ele consegue se perceber e perceber que determinadas coisas que antes ele tinha que, desculpa o termo, mas engolir no seco. Eu não gosto de arroz com feijão e me enfiavam arroz com feijão goela abaixo. A partir do momento em que ele consegue expor isso, a hiperseletividade começa a aparecer. E isso, em média, 5 anos até uns 7 anos, começa a ficar muito forte. Que é um período também crucial para o desenvolvimento e crescimento dessa criança, porque a gente já sabe que hiperseletividade alimentar causa carências nutricionais e o desenvolvimento, inclusive, físico dessa criança vai ser comprometido.
Né? Então, é nessa fase que começa de novo, é um divisor de águas. É ficar atento é só uma seletividade, eu consigo dialogar com meu filho e ele aceitar determinados alimentos, ou sempre que eu colocar um alimento diferente, sempre que eu exigir uma refeição, arroz, feijão, carne, ovinho, uma saladinha, um legume, é uma briga em família, é um transtorno, né? Aquelas refeições começam a ficar conturbadas, né? Ficar conturbadas em família. Então, assim, essa é a fase. Essa é a idade, assim, em que fica muito nítido para os pais, porque até então eles tinham controle sobre a situação. Algumas famílias recorrem à tela, meu filho só come na tela. 0 julgamentos. Porque se é o possível para aquela criança conseguir bater uma meta nutricional e se desenvolver, tudo bem. São as regras da família. Cada família vai ter os seus trejeitos para levar isso. Agora, nem assim a criança, nem com várias regrinhas diferentes, flexibilizações, a criança consegue consumir alimentos diferentes, vai ter carência nutricional. Vai ter déficit de desenvolvimento futuro. Então, esse é o período em que a família precisa, sim, recorrer à ajuda. Pedir ajuda. E situações assim, estresse, ansiedade, eles podem interferir nessa questão da seletividade positiva, negativamente? Como é que é? Super. Como eu falei antes, essa percepção do próprio eu no meio ambiente, no ambiente que eu vivo, com quem que eu estou lidando, como de novo, não é colocar nunca a culpa na família. Cada família sabe os seus corres, né? Cada família sabe como as suas 24 horas para ter os momentos em família, inclusive as refeições em família, que hoje em dia está, inclusive, e infelizmente, sendo citado como um dos grandes problemas para distúrbios alimentares, que é a falta do sentar em família e comer em família. Mas, né, de novo, essa questão é assim, o estresse da criança não é da criança, mas é o estresse que ela se desenvolveu e a ansiedade a qual ela vai se desenvolvendo através do ambiente em que ela está vivendo. Um ambiente conturbado, com brigas, com barulhos e assim, a hiperseletividade e até a seletividade leve, elas usam muito como gatilho o barulho, elas geralmente estão associadas a transtorno do espectro autista. E a gente já sabe que uma das coisas que é muito nítido para esses pacientes é a intolerância ao barulho, é a intolerância à bagunça, é a intolerância a várias coisas que muitas famílias têm aquilo ali como normal. A bagunça, as coisas atiradas, a desorganização, a falta de rotina, tá sempre correndo, tá sempre mexendo no telefone, tá sempre desatento. E a criança muitas vezes tá ali precisando da ordem. Ela precisa de ordem. E isso gera aquela ansiedade. Que não tem nome. Para uma criança dessa idade, não tem nome. Nem deveria ter um nome, né? Uma criança com ansiedade. Mas ela vai se criando e ela vai culminando aquilo que depois a resposta vai ficar no prato. Infelizmente, uma das coisas que a gente mais faz como seres vivos, né? Respirar, bater o coração, pensar e comer. Exato. Todos os outros a gente vai remanejando, mas pensar não tem como parar. Bater o coração também não e respirar também não, né? E comer. Exato. Comer, se alimentar. Então, quando a gente não está de olho no bem-estar geral e emocional da criança, quando a gente não está atento a todas as coisas que ficam hiperestimulando na tela, na televisão, no ambiente no geral, na pessoa que muitas vezes a criança está tentando estudar, está tentando, sei lá, brincar de bloquinho, né? A gente está falando de criança tão novinha, tá ali no cantinho, no seu tapetinho, brincando de bloquinhos e a pessoa do lado está com o telefone no volume alto, rolando a tela sem parar, um som diferente do outro, que muda a cada 3 segundos, e isso fica aqui na cabeça da pessoa. Isso gera ansiedade. Exato. Isso gera frustração, que, de novo, não deveria ter nome, mas tem. É esse estresse. E esse estresse vai ser respondido no prato. E sim, intimamente relacionado. Quando tu colocas a questão, né, dos nutrientes, né? Quais seriam os nutrientes mais importantes que de fato não podem faltar nessa alimentação? E se tu pudesse dar algumas dicas, assim, de onde é que os pais poderiam estar tirando esses nutrientes para tentar buscar alguma ideia? Tá. O guia de alimentação da população brasileira, ele já é perfeito nisso.
tá? Inclusive, depois a gente até pode disponibilizar o link, porque tem link para as pessoas baixarem e muitas famílias não têm acesso a isso, não sabem que é gratuito, tá ali, só baixar, enfim, tem várias orientações. A gente tem que levar em consideração que é para a população brasileira. Nós somos um mix de várias culturas, mas a nossa brasilidade, a brasilidade no prato, ela deveria ser o padrão para muitas famílias, e uma das coisas que mais está relacionadas, inclusive, às carências nutricionais, é porque o Brasil está passando por uma transição de comportamento alimentar muito americanizada. Então, tem muito biscoito, tem muita embalagem, Fast tem pouco food, arroz. né? E isso entra eu vou puxar um pouco o lado para minha geração de nutricionistas, porque tá se colocando muito um medo em cima da nutrição, que arroz e feijão engorda, que batata engorda, que pão faz mal, que glúten faz mal e que leite faz mal. Para uma criança, essa deveria ser a base. Deveria ter leite por conta do cálcio, sim. A gente vai dialogar aqui um monte sobre como o leite da vaca foi geneticamente modificado e que pode ter várias coisas ruins. Podemos entrar nesse assunto, mas em sua maioria, o leitinho da vaca, bem bonitinho, de preferência do produtor local, né? Quilômetro zero, que é quanto mais próximo da gente, melhor. Esse seria o ideal. Não tem no leite, tudo bem, traz outros produtos lácteos, mas o cálcio é essencial para o desenvolvimento dessa criança. Cálcio. A criança não consome por outras questões de alergias e intolerâncias e por conta da seletividade e hiperseletividade. Então, infelizmente, o nutricionista tem que entrar. Felizmente, o nutricionista entra nisso, mas infelizmente por conta das fórmulas. Então, são formulações em que a gente consegue incluir nutrientes que não estão dispostos na alimentação. Então, vem via suplementação. Por isso que o acompanhamento com o psicólogo, pediatra e nutricionista é tão importante, porque a gente precisa colocar nutrientes ali. Visto que, ao mesmo tempo, tem o trabalho no comportamento daquela criança, porque ao longo da vida, ao longo de um período, ela deixa a suplementação de lado e coloque via alimentação, porque a alimentação é sempre a base, ela é a primeira opção sempre. Outros nutrientes, o ferro. Ferro e zinco para sistema imunológico, para desenvolvimento da cognição, da memória, da ação e reação, assim como a colina, assim como os aminoácidos, né, que formam as proteínas. Vamos lembrar que é um ser em desenvolvimento. Ele precisa fazer um músculo que hoje é desse tamanho virar desse tamanho. Ele precisa fazer um cérebrozinho desse tamanho, aumentar de tamanho. Ele precisa fazer o osso, que hoje é menor e fininho, ficar mais espesso e maior. Isso é proliferação de célula. Eu só faço proliferação de célula através de síntese proteica. Eu preciso proteína. E a proteína, nessa transição alimentar mais americanizada, é a primeira a se deixar de lado. A gente prefere o carboidrato, a gente prefere o açúcar, a gente prefere a gordura de fácil digestão. A criança está sempre procurando por coisas palatáveis, e esse é o risco da seletividade alimentar, justamente agradar o paladar, e daí deixa de lado as necessidades básicas desses nutrientes. Então, se eu fosse elencar aqui, uma delas que esse ano entrou, né, nas diretrizes da pediatria, que é a suplementação de vitamina D. A vitamina D, poxa, para o brasileiro, né, latino, exposição ao sol, e a gente ter que suplementar, é sinal de que está tendo uma carência muito grande e que ela já é associada a várias doenças e vários distúrbios, inclusive depressores, né? Ansiedade e depressão. Vitamina D para criança já entrou no consenso, já é diretriz. A vitamina C, o zinco, ferro, colina. Olha quantos, né? Já foi 5. E o cálcio, né? Que eu falei que foi o primeiro. Mas eu acho assim que a lista é grande, né? A lista deveria ser todos. Deveria ser todos. Na verdade, aqui entre nós adultos, né? Será que a gente também consome? Será que os pais da criança estão consumindo? Será que a gente está também colocando um peso? Tem que suplementar, tem que comer de tudo, né? Mas voltamos ao que da questão? A família consome. Eu quero pedir para o meu filho comer brócolis, mas tu, mãe, tu, pai, come brócolis todo dia? Dá um exemplo? Arroz e feijão todo dia ou tá trocando por batata frita e hambúrguer? E aí tu entras numa questão que eu ia trazer à tona agora, né? Porque eu, né, participando de algumas palestras, os nutricionistas falam muito sobre isso, é o exemplo, né? Em N questões a gente sabe que o exemplo influencia muito. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente, né? Como é que a gente pode, porque é muito normal os pais falarem,
aquele velho consenso, né, do força, ou deixa ficar com fome, que quando tiver fome, ele vai comer. Né? Esse equilíbrio que a gente está falando, porque vem de um exemplo, vem de um contexto, vem de um ambiente propício para aquele momento do se alimentar, aquela coisa do cativar. É claro que nenhum de nós tem tempo para ficar fazendo os lanches com caretinhas, né? Mas é no dia a dia que a gente desenvolve isso, eu acredito, né? Com a criança, com nós mesmos, né? Como tu colocaste, será que nós estamos também nos alimentando da maneira correta? Eu não. E a gente poderia inclusive ampliar aqui, mas dar assunto para pano para manga, que é o quanto o sistema foi moldado para que a gente deixasse a alimentação em família de lado como prioridade, porque muitas vezes cai no ombro da mãe, né? Então assim, o momento da introdução alimentar, que seria aos 6 meses, a mulher já voltou para trabalhar, ela já botou a criança num berçário. É necessidade. Quantas famílias têm o luxo de conseguir deixar a criança até os seus 2 anos para ir, então, começar no infantil a partir dos 3. Então, a gente já começa no negativo. A gente já começa com 10 passinhos negativos, né? Mas tudo bem, vamos pensar num cenário ideal em que a família tá ali em todas as reuniões, todas as refeições juntas, tá tudo acontecendo bonitinho, mas a família não colabora porque os hábitos da família não são os ideais. Essa é a questão, né? Forçar a barra ninguém gosta, né? Eu, como adulta, não vem me dizer o que eu tenho que fazer, não me força a barra, se eu não quero comer pipoca, eu não vou comer pipoca. Uma criança geralmente é negligenciada a isso. Ela não é tratada, é muito bonito no papel, é muito lindo nas musiquinhas, é tudo muito bonito nas campanhas e publicidade e tudo mais, onde a gente fala que a criança precisa ser respeitada. A gente espera que a criança seja respeitada por todo mundo, mas aqui em casa quem manda sou eu. Aí tu não respeita aquela criança. Tu como mãe, tu como pai, tio, cuidador, sei lá, né? O mundo precisa respeitar essa criança, o mundo precisa respeitar as vontades dela, mas tu como pai, como mãe, como tio, enfim, Deus me livre que a criança não me respeite, né? Então vai comer sim porque é o que tem. Em algum momento, e até um determinado momento, isso pode ser aceitável na seletividade. Porque na hiperseletividade não funciona. Não há essa deixa passar fome, que vai sentir fome e vai comer. Isso é tortura. Né? Isso é considerado tortura. Porque é uma condição que foge do controle da criança. Ela não tem controle sobre aquilo. Se eu tenho fobia de aranha, eu, Thaís, tenho fobia de aranha, e alguém botar uma aranha perto de mim, tu vai ter que aceitar a aranha assim. Isso é uma violência. Por que eu tenho que fazer isso com uma criança? Que tem uma aversão, não somente à textura, mas ao cheiro, à cor, ao formato, ou aconteceu alguma coisa lá atrás, quando ela não sabia exemplificar, ela não sabia expressar que aquele alimento machucava a garganta, machucava, dava azia, uma criança com refluxo gastroesofágico, onde desde o aleitamento até a introdução alimentar, ela sofreu demais. É aquela criança que acordava a noite inteira, é aquela criança que tinha que dormir sentadinho. Essa criança tem um aumento, né, da possibilidade de ter a hiperseletividade alimentar depois, porque passou por momentos traumáticos. Ela vai passar por momentos que aquilo ali, se eu forçar ela a comer, é mais um momento traumático. Eu não estou respeitando aquela criança. O que eu posso dizer que ajuda? Que isso não ajuda, tá? Fazer isso daí, de fato, não ajuda. Forçar a criança a comer não vai ajudar. Uma das minhas especialidades é comportamento alimentar, então a gente trabalha com distúrbios de imagem, distúrbios alimentares, e isso é no adulto, né? Porque o meu trabalho está maior no adulto e no esportista. Mas sempre olhando para trás, porque tudo começou lá atrás. Tudo sempre começa lá atrás. E como eu falei antes, tudo sempre começa, inclusive, lá na gestação. Ok, se eu não posso forçar, e se eu deixar passar fome, a criança não vai comer, porque vai dar carência nutricional, e a criança vai adoecer. Isso, Deus me livre, não conheço nenhum caso, mas é inanição, é torturante isso.
Como que eu tenho que trabalhar? Primeira coisa, é procurar ajuda. Antes eu citei 3 caminhos, são 3 profissionais que têm que andar junto. É o psicólogo ou o neuropsicopedagogo, né? Aquele que vai ter o jeito de falar com a criança, abordagem, criar confiança com a criança e confiança para a família, porque a família tem que abraçar a causa, a família vai ter que pegar junto e criar um ambiente onde a criança consiga sentar, se sentir respeitada de fato e conseguir se alimentar num ambiente seguro. A segunda pessoa, o pediatra, que é quem vai acompanhar e quem vai inclusive orientar também junto à terceira pessoa, que é o nutricionista, quais são os nutrientes específicos para aquela condição, porque como a seletividade nem sempre está acompanhada com outro distúrbio, mas a hiperseletividade está acompanhada com outro distúrbio, vários nutrientes vão ser mais do que especiais naquele momento. Muitas vezes vão entrar com medicamento, então aquele medicamento pode reduzir a absorção da vitaminas do complexo B. Então entra um nutricionista fazendo o aporte do complexo B. Aquele medicamento para o transtorno do espectro autista pode diminuir a reação, a produção também, a exposição solar da vitamina D. Então, entra um nutricionista com a reposição da vitamina D. São 3 profissionais que têm que andar sempre juntos. O médico pediatra, o psicólogo, ou o neuropsicopedagogo, ou o psiquiatra, mas voltado para a questão comportamental, e o nutricionista, que é quem vai pegar a família pela mão e organizar as refeições e falar assim, no café da manhã é isso, no lanche da manhã é isso, no lanche da escola é isso, quais são as orientações para a escola, o que a escola tem que ficar, né, ou a babá, ou quem vai estar junto com a criança, e a família toda, a refeição vai ser feita assim. Cíntia, e aqui na escola, quais são as ações e o posicionamento quando se trata da seletividade alimentar? A escola compreende que a seletividade alimentar ela faz parte do desenvolvimento de cada criança e respeita isso. Então, toda criança que precisa, enfim, de todo um suporte, ou a cantina, ela tem esse suporte também. A família vem, conversa conosco, o alimento, ele é feito diferente, conforme a necessidade de cada criança, tá? E como que vocês ficam sabendo disso? A família vem através da família. Legal. A família vem, conversa conosco e é toda readaptada a alimentação para aquela criança, tá? E não é uma hipersensibilidade lá da alimentação, é só uma seletividade alimentar. A família vem, conversa conosco, e aí vai ser readaptada também aquela alimentação para que a criança consegue comer. E ali, durante o dia, enfim, durante a tarde, é ofertado alimentos diferentes para que ele possa também degustar, enfim, e introduzir alimentos novos para ela no dia a dia, né? Porque é legal, porque os coleguinhas estão consumindo coisas diferentes, aí vocês que estão observando isso, pensam, daqui a pouco a família não sabe que determinada fruta ou aquela criança está gostando, mas alguém da turminha trouxe, vocês viram que ela se interessou e passa para a família também. Isso é bem interessante. Porque é ali naquele momento das crianças que ele vai ter de novo aquela coisa do eu com o universo. E daí a escola estar atenta a isso, eu falo, porque a minha filha estuda aqui, né? Então a minha filha está nesse processo e a gente observa coleguinhas, né? Que daqui a pouco amiguinhos que podem estar e que eles abraçam, né? A criança gosta, a criança vem aqui, senta aqui comigo, senta e come, enfim. E por isso priorizamos sempre uma alimentação saudável, né? Na escola. Importantíssimo. Então quando vem algo que é fora daquilo, chamamos a família também para conversar, né? E a gente sabe o quão importante é, né, o espaço da escola, né, para auxiliar nesse processo, porque é exatamente isso. É com o grupo, é com o diferente, é com a novidade que vem apresentada às vezes de uma outra forma, que aquilo lá se torna, opa, mas até que é gostoso, né? Dá para mim comer também. Então esse é o legal, acho que acontece na escola, é a descoberta e essas trocas entre eles, né? Sim. Há alguma proibição? Por exemplo, eu vou trazer uma situação assim de paciente mesmo, de hiperseletividade. Só come biscoito de tal marca. E a gente sabe que é um produto ultraprocessado, que tem proibição, não pode trazer na mochila, não pode trazer na lancheira. Já teve situações assim? Já teve situações, mas é aquilo que a criança come, é só aquilo que a criança tem de alimento. Então, conversado com a família, sim,
Aí ela vai poder trazer aquele alimento, que é o único que ela come, né? Exatamente. Bem legal isso. Quis trazer essa situação, porque pode acontecer, né? E quando tem um nutricionista envolvido, geralmente a gente faz as orientações por escrito para trazer para a escola e daqui a pouco, feliz ou infelizmente, vai ter uma situação em que outras crianças vão observar aquilo e podem levar para a casa deles. Né? Ah, mas fulaninho come aquele biscoito, eu também quero. Né? Então, essas situações também são os trejeitos. Sim. Né? Que só vocês da educação vão conseguir flexibilizar e fazer situações assim mais lúdicas, como lidar com a situação, muitas vezes mais do que os próprios pais, né? Nem sempre. Nós somos pais, nós não somos professores, né? Nós ensinamos outras coisas. A gente não tá, muitas vezes, preparado para ensinar o que a escola ensina. Com a paciência, Sim. com o tempo. E dependendo da necessidade da turma, também é feito um projeto. Agora, no 5º ano, eles entraram, porque alguns alunos gostam de chá e os outros acham muito ruim. Então, a professora ela vai plantar chás com eles. E eles então vão é daí cuidar... que minha filha tá trazendo essa ideia. Já veio me perguntar do chazinho. Do chazinho. Então, eles vão plantar, eles vão cuidar do chazinho. E depois, no retorno das férias, eles vão fazer degustação de vários chás diferentes que eles plantaram. Então, tem todo esse projeto por trás também, né? Isso é muito enriquecedor para a criança, né? Exatamente. Então, agora a gente vai para um momento de dicas, Thaís. As férias, né, estão se aproximando e aí a gente acha que é importante usar até esse momento para dar algumas dicas de receitas que os pais possam estar fazendo em casa com seus filhos, porque a gente também acredita que é nesses momentos realmente de interação, onde a família está unida através da questão do alimento, que a gente pode desenvolver esses bons hábitos. Teria algumas receitinhas aí para nos repassar? Assim, ao vivo? Sim. Temos várias receitas, mas assim, eu acho que a receita ela fica muito... Tem 2 caminhos assim que a gente pode seguir. Que vai ser o caminho de inserir nutrientes na vida daquela criança, então colocar nutrientes, por exemplo, não come cebola, mas eu posso fazer um molho ou bater no feijão a cebola e ele vai ter aquele nutriente. Ou então, o caminho que eu acho mais legal, que não é colocar dentro da receita, é oferecer o alimento íntegro. É transformar aquele momento em um momento de degustação mesmo. Brincadeiras sensoriais, onde a gente dispõe assim, hoje nós vamos provar chá, né? Então nem tudo é comer, nem tudo é colocar boca dentro aquele alimento. A gente está falando de sensações, exatamente. Então a gente pode fazer, durante as férias, proporcionar momentos em que tenha o olfativo, cheiros diferentes, aromas diferentes, de temperos, porque eu não vou colocar um manjericão para uma criança provar o manjericão, mas eu posso provar para a criança que aquele aroma é gostoso, que aquele aroma pode estar num aromatizador de ambiente que a criança vai fazer junto com a família e que aquele cheirinho vai abraçar quando entrar no quarto. Então eu criei um momento afetivo com o tal do manjericão, que quando eu colocar manjericão numa carne, a criança vai gostar assim, olha mamãe, tem um manjericão que é o cheirinho do meu quarto. Então tem a questão sensorial. E depois, respeitar o momento da criança, onde eu vou inserir determinados alimentos e não preparos, o alimento mesmo. A cenoura picada de diferentes maneiras. A uva picada de diferentes maneiras. Deixar a criança brincar com o alimento, deixar ela ter contato com o alimento. Eu sou da cozinha também, eu já participei de um reality show, né, de cozinha, e uma das coisas que transforma quem gosta de se alimentar bem é o quanto eu me envolvo com o alimento. Então, mais do que preparar, mais do que fazer receitinhas para tentar enfiar nutrientes goela abaixo daquela criança, é dar um passo para trás e fazer com que ela crie sentimentos por aquilo ali. Que ela crie sensações por aquilo ali, sabe? Que ela consiga pegar, ela pode não comer. Uma coisa que pega muito bem na hiperseletividade alimentar é justamente isso. Eu posso não comer a cenoura, mas se eu não tiver receio de mexer na cenoura, já é um grande passo. Então, algumas estratégias dentro da abordagem clínica, muitas vezes é oferecer o alimento para primeiro passar na bochecha, depois pegar e brincar para perder que muitas pessoas chamam de nojo, depois sentir cheiro,
Depois usar aquilo ali para ela fazer algum preparo, cortar, amassar, cozinhar, pintar, fazer tinta, fazer massinha com cenoura, sei lá, fazer qualquer outra coisa. E só depois de muito tempo de confiança, e isso quem tem filho com espectro autista sabe que é um tempo de confiança, é que eu vou inserir na alimentação, é que eu vou fazer um bolo de cenoura para a criança achar lindo aquele bolo, bem laranja, bem colorido, né? Então, eu faço um convite ao contrário do que tu me convidou. Que é sim, a gente pode preparar várias receitas? Dá, né? Dá para fazer várias receitas durante as férias. Mas eu acho que o mais bonito é deixa a criança livre, ela vai estar de férias, inventa brincadeiras para que ela tenha intimidade com cheiro, com texturas, com tudo que ela puder da feirinha o máximo possível. Esqueçam pacotes. Esqueçam, vou deixar a criança o dia inteiro olhando desenho e consumindo pacotes para matar o tempo. Deixa livre na cozinha, sabe? Bota um monte de alimento ali em cima da mesa e sinta a criança, sabe? O que tu quer brincar? O que a gente vai brincar? Vamos brincar só com coisinhas, bolinhas hoje? Então vamos pegar um boleador de fruta e vamos fazer bolinha de melão, bolinha de cenoura, uva que já é bolinha, tomatinho cereja que já é bolinha. Inventa! No dia seguinte vai ser o dia das coisas quadradas. Então vamos cortar tudo quadradinho em cubinho e vamos fingir que é Lego. Vamos montar a casinha usando o alimento. E são coisinhas básicas, assim, para a questão financeira, né, para não extrapolar tudo, usa sempre os alimentos sazonais. Vai com a criança, e assim, criança é todas as idades, tá? Inclusive bebês, principalmente bebês. Expor a esse ambiente colorido de uma feira. Então leva a criança na feira uma vez por semana, ou duas, ou quantas der. Deixa pegar as coisas na mão, não fica dizendo tá nojinho, tá sujo, que não sei o que é um alimento. Não se usa a palavra suja para alimento, porque a gente já tá treinando a audição dele, o comportamento dele de achar que aquilo ali tá sujo. A embalagem tá suja também. E ninguém fala que a embalagem de biscoito tá suja. Não pega porque tá sujo. Não. Deixa brincar. Deixa a criança escolher o que ela quer levar embora naquele dia. E daí, por ser sazonal, o preço é muito mais em conta do que uma coisa que tá fora de época. E usa as férias para essa ambientação, a palavra essa, eu acho, ambientação, né? Se ambientar e brincar e flexibilizar e achar tudo aquilo lindo, maravilhoso. Tu vai ver que quando a criança ter segurança que pode brincar com aquilo ali, que aquilo ali não é venenoso, que aquilo não tá sujo, que nem tá lá na feirinha, que aquilo ali é gostoso, ela, quando tu menos esperar, ela tá pegando e botando na boca. A criança experimenta o mundo através da boca, né? Ela bota Lego na boca, mas não bota um pedaço de cenoura, porque é confiança. Então, quando ela se sentir confiante, ela vai botar na boca aquilo que ela se sente confiante. É isso. Meninas, então eu agradeço a presença de vocês no nosso podcast hoje. Para o nosso público, lembrando então que seletividade alimentar é um desafio sim, mas que com acolhimento, paciência, orientação, é possível tornar essa relação, né, com a alimentação mais saudável, mais positiva e mais alegre. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!